Pessoal, vamos então retomando o trabalho do simpósio. Teremos aqui a nossa última mesa de palestras, né? E enquanto o Emanuel está ali organizando o Zoom, eu vou convidando então o Padre André Rodrigues, que vai ser nosso moderador desse terceiro painel. E também a professora aqui presente, Adriana Gioda, da Química, da PUC-Rio. As nossas outras duas convidadas, Karen Vondrasek e Moema Miranda, vão ser apresentadas, então, devidamente pelo Padre André. Boa tarde a todos, tantos aqueles que estão aqui e a todos e todas que também nos acompanham através do Zoom. É uma alegria a gente poder abrir essa última mesa do dia. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Adriana Gioda, daqui da PUC-Rio, que falará para a gente hoje sobre a crise climática na atualidade. A professora Adriana é graduada em Química Industrial e tem mestrado em Química Analítica pela Universidade Federal de Santa Maria. Concluiu seu doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou por 5 anos na Universidade de Puerto Rico, onde desempenhou funções como pós-doutora, pesquisadora visitante e professora. Possui ampla experiência nas áreas de química ambiental e analítica, com ênfase em qualidade do ar, de interiores e exteriores, química toxicológica e química atmosférica. Foi docente na UFSM, no Rio Grande do Sul, Universidade da região de Joinville, e na Universidade UPR, nos Estados Unidos, Puerto Rico, não? Atualmente é professora associada nível 2 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Química Atmosférica. Foi coordenadora do programa de pós-graduação da PUC-Rio, de junho de 2018 a setembro de 2022, e recebeu a Bolsa de Produtividade e Pesquisa nível 2 do CNPq, até 2022. Atualmente ocupa o nível de pesquisa 1C pela CNPq e é cientista do nosso estado, FAPERJ. É membro do Comitê de Assessoramento de Engenharia e Ciências Ambientais do CNPq e sócia fundadora do Latin American Association of Environmental, Experimental and Nanomaterials Toxicology. Também faz parte do Comitê Gestor de Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno e é associada da Sociedade Brasileira de Química desde 1994. E da Branzindor, desde 1999. Com muita alegria, vamos escutar a professora Adriana. Muito obrigada pela apresentação. Podia ter resumido um pouco o meu currículo, só copiaram lá do meu Lattes e trouxeram para cá. Eu podia ter dado uma resumidinha ali para não ficar tão cansativo. Tá? Mas é um prazer estar aqui, é um prazer estar participando desse simpósio. Mas eu não tenho boas notícias para vocês. E acho que a minha ideia é realmente mostrar qual é a nossa situação atual, né? Então, diferente do que os outros mostraram, mais discussão, mais proposição, eu vou trazer alguns números aqui que mostram que a nossa situação ela é bastante grave, né? Então, acho que alguém fez uma fala aí do ministro Fachin, e eu faço minhas palavras deles, que é uma coisa que eu sempre tenho dito, que sem resolver o problema das mudanças climáticas é o pior dos problemas, né? Bom, então, eu estava falando que as mudanças climáticas, na verdade, é o pior dos nossos problemas. Não tem nada pior que isso. Então, a gente tem que se unir realmente para
ver o que a gente consegue fazer daqui para frente, que a janela já está se fechando, a janela e as portas já estão se fechando. Então, eu vou começar inicialmente fazendo uma breve cronologia, né, de quando tudo começou. E, obviamente, tudo começou quando foi inventado, né, esse carro a vapor, ainda lá em 1700, depois foi aperfeiçoado, e depois, em seguida, já chegou a Revolução Industrial, né? E um século depois, praticamente, já começou a se falar do efeito estufa natural, que foi por esse pesquisador aqui, o Fourier, que na verdade é muito conhecido na nossa área, né? Então, ele mostrou, ele não sabia exatamente o que causava esse efeito estufa, mas ele falou que existia esse efeito estufa, e esse efeito estufa era benéfico para o planeta, para as espécies. E a gente sabe hoje em dia que sim, que o efeito estufa natural, ele é benéfico, e só ele que nos permitiu, né, a gente se desenvolver como espécie do jeito que a gente está, né, do planeta ter essa forma de vida que tem, em função, então, do efeito estufa. No mesmo século, foi descoberto o petróleo, né? Ou seja, a gente está com o petróleo aí desde já faz 165 anos. Então, de 165 anos para cá, tudo mudou, inclusive a nossa atmosfera, a composição química da nossa atmosfera, né? E qual é a importância do petróleo? Vou falar rapidamente aqui de química. Todos os compostos de petróleo, o petróleo, se eu fosse falar, eu ia dizer que se não fosse pelas mudanças climáticas e tudo que ele tem causado em termos de poluição, sinceramente, ele é uma matéria-prima sensacional. Porque quanta coisa a gente obtém atualmente do petróleo? São infinitas, às vezes coisas que a gente nem imagina mesmo, né? Só que ele traz todas as consequências, que a gente sabe, desde do plástico até a poluição do ar, né? E o petróleo, então, ele é basicamente composto de carbono. E depois de uma destilação, de um processo ali físico, ele separa em diferentes frações e produz os famosos combustíveis, né, que a gente usa no nosso dia a dia. E qual é o problema desse combustível? É que a queima desse combustível converte esse carbono em CO2. E esse CO2 que é o causador, então, do efeito estufa, do aumento dos gases de efeito estufa, né? Então, isso já vem de 165 anos para cá. E ainda nesse mesmo século, mal tinha sido descoberto o carbono, o petróleo, esse químico, o Arrhenius, que é muito conhecido também na nossa área, não por causa disso, mas porque ele falou da teoria ácido-base, ele já dizia, ele já fez um cálculo, já publicou um artigo lá em 1896 dizendo que se a gente continuasse a usar carvão e combustíveis fósseis como a gente estava usando, né, em grande escala, a gente teria problemas com o aquecimento global. E aumentar. Ele fez os cálculos e os cálculos dele até hoje batem, né? Ou seja, a diferença é mínima. Então, tudo que ele calculou está dando certo em termos do que seria em termos do aumento da temperatura, né? Em 1958 já começaram as medidas, então, desse CO2 na atmosfera, que foi no Havaí. Uma coisa importante aqui desse slide é que em 1965 teve uma comissão de aconselhamento lá para o governo americano, que eles já falavam do problema da queima de combustíveis fósseis, que ia ter um impacto em termos de aumento do efeito estufa, né? Então, já se sabe disso há quantos anos? 60 anos. Né? E depois disso, em 75, apareceu o termo aquecimento global. Em 88 foi criado, então, o painel intergovernamental para mudanças climáticas, né, que acredito que todos já tenham ouvido falar, que é, então, um grupo muito grande de pesquisadores que fazem levantamento dos estudos que têm sido feitos com relação ao clima, às mudanças, né? Então, a partir daí, começou a se ter um pouquinho mais de noção do que estava acontecendo no mundo. Mas nunca se deu muita bola, né? Na verdade, a verdade é essa. Nunca se deu muita bola que isso acontecesse. Parecia que era tudo sempre um futuro distante, algo bem a longo prazo, né? Agora a gente está sentindo que não é tão a longo prazo como se esperava, né? Então, para falar um pouquinho das mudanças climáticas, né, é essa mudança no clima.
Não no tempo, não dá para confundir tempo e clima, né? Tempo é hoje, como é que está, clima é uma série de dados, né? Então, essa série de dados que está sendo abalada, que está sendo modificada em função, então, dessas mudanças, né? Do que a gente está jogando na atmosfera, está causando essas mudanças, em termos de precipitação, de eventos extremos, de temperatura, ventos e tudo mais. Né? Então, o aquecimento global ele faz parte das mudanças climáticas. Muitos acham que é a mesma coisa, mas não é. O aquecimento global é um efeito e ele está dentro das mudanças climáticas. Tá? Muitos dizem que essas mudanças climáticas que estão acontecendo atualmente são devido a causas naturais, né? Porque já aconteceram em outras épocas e isso também é verdade. Só que as informações não batem, ou seja, os dados não batem, né? Uma das causas naturais seria o ciclo solar, a variação do ciclo solar, né? Então, esse gráfico aqui mostra que o aumento da temperatura não está indo de encontro ao aumento, à variação de temperatura do ciclo solar. Né? Ou seja, na verdade é o contrário, a temperatura está aumentando, mas essa variação do ciclo solar está mais ou menos diminuindo. Então, não se que uma influência natural. Outra também seria os vulcões, mas os vulcões têm uma tendência mais de baixar a temperatura do que de aumentar. Uma outra causa seria esse ciclo de Milankovitch, que de tempos em tempos a Terra muda, se afasta ou se aproxima do Sol, que também não é o caso nesse momento. Então, na verdade, a gente poderia descartar as causas naturais, de acordo com os dados, com as medidas que estão sendo feitas atualmente. E, daí, com isso, a responsabilidade cai sobre nós, né? Então, principalmente a queima de combustível fóssil, né? Então, nosso maior problema é que atualmente a gente necessita de muita energia para viver. O mundo atual exige muita energia em todos os sentidos, né? E essa energia tem sido produzida de certa forma e principalmente pelo uso do petróleo, né? Também não podemos descartar a parte do desmatamento e da atividade industrial, mas o que mais se destaca ainda é esse uso do petróleo, né? Então, as medidas elas não nos deixam mentir. A gente vê aí que a gente vê aí esse crescimento, né? Tudo está sempre crescendo. Os gases de efeito estufa, todos eles, a gente só vê crescimento, a gente não vê redução. Mesmo com o protocolo de Kyoto, mesmo com o Acordo de Paris. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, antes da Revolução Industrial, os níveis de CO2, né, de gás carbônico, eram 280 ppm na atmosfera. Agora, essa medida eu peguei antes de ontem, enquanto eu estava preparando essa apresentação, já está em 430. Né? Ou seja, já subiu muito, a gente não vê decréscimo, como eu disse, mesmo com as medidas do Acordo de Paris. Então, a gente só vê um aumento. De um ano para o outro, a gente vê esse aumento, né? Então, esse aumento já está enorme comparado com o que era anteriormente. E, na mesma proporção, a gente tem a variação da temperatura. E aqui esse gráfico também, mais uma vez, mostra que a gente está subindo aí. Isso aí é a diferença, né, em termos de graus Celsius com relação ao período industrial, né, pré-industrial. Então, a gente vê que só aumenta. Em 2023, a temperatura chegou a bater a uma diferença. Uns grupos de estudo disseram que ela chegou a 1,45 e outros disseram que ela chegou até 1,55. Ou seja, em 2023, ela já teria ultrapassado a meta do Acordo de Paris. A mesma coisa a gente observa, né? Isso não precisa mostrar esse gráfico, né? Esses dados, mas a gente tem observado que cada ano fica mais quente. A gente ouve isso nas notícias, nos noticiários, né? E em julho de 24 foi o julho mais quente de todos os tempos, desde que se começou a fazer essas medidas. Então, fazendo esses gráficos de medida, essas modelagens todas, é possível mostrar ou comprovar que essa variabilidade não é explicada só por causas naturais. Ela tem um efeito antropogênico. Então, na verdade, é um somatório dos dois, né, muito mais, com um peso muito maior para o antropogênico do que para o natural.
Tá? Então, a gente vê uma tendência de crescimento muito mais em função da tendência antropogênica, dessa influência antropogênica. A mesma coisa ocorre com o aquecimento dos oceanos, né? Então, a gente só vê um aumento. Né? Então, se a superfície está sendo aquecida, os oceanos, consequentemente, vão ser aquecidos, até porque eles são os que mais absorvem todo esse calor, né? Nessa forma de energia. O mesmo acontece com o nível do mar. Então, a gente tinha, na década de 90, tinha aumentado 2,1 milímetros por ano, agora já estamos em quase 5 milímetros por ano, aumentando o nível do mar, né? Nas últimas medidas. A acidificação dos oceanos está baixando, em função também do CO2, e isso é péssimo, né, porque muitas espécies, em qualquer variação de pH, elas não sobrevivem. Né? Então, isso já tem um problema com relação também à questão de alimentos, né, a segurança alimentar. E tudo tem um custo. Né? Então, aqui na América Latina, esses dados aqui são recentes também. Tivemos, nesses eventos que tiveram em 2023, só em 2023, tiveram 900 e poucas mortes e um gasto de 21 bilhões de dólares. Então, quando a gente pensa em colocar a economia acima de tudo, talvez esse custo seja muito alto, né? Até porque está perdendo vidas, está perdendo ecossistema e tudo mais. A gente viu o que aconteceu ano passado no Brasil, né? As cheias lá do Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, as queimadas, e tudo em extremos. A irmã acabou de falar também que, num período, eles estavam lá com uma seca, como nessa foto aqui, e no outro período eles estavam com uma enchente arrasadora também. Então, são todos extremos e que aconteceram no mesmo período do ano. No Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Em janeiro do ano passado, estava uma seca esturricante. Em maio já teve essa enchente monstruosa, né? Então essa variabilidade está cada vez, esses extremos estão acontecendo com mais frequência, cada vez mais frequência. E agora, para mostrar alguns números, esse dado saiu essa semana ainda, é um dado do governo, que mostra que a gente tem mais de 1 milhão de brasileiros que tiveram que deixar as suas casas. Né? Então, você pensa nessa população sendo desalojada, para onde que vão? Talvez não possam voltar para suas casas, ou não deveriam voltar para suas casas. Qual é o custo econômico? Qual é o custo social? Qual é o custo emocional para tirar todas essas famílias, né, desse lugar? Esse artigo aqui, ele é muito interessante também, esse é o mais antigo que eu peguei, mas eu estou trazendo só notícias agora de maio, dessa semana, da semana passada, as últimas notícias que saíram. Esse aqui eu trouxe porque eu achei ele interessante, porque ele diz que a tendência do aquecimento global é reduzir o PIB, e reduzir o PIB em quase 50%. Então, imagina uma redução de PIB em 50%, quem serão as pessoas mais afetadas? Né? Então, vai sobrar sempre para os que já sempre sobram. Né? Uma outra coisa que ele chama atenção nesse artigo é que tem coisas que a tecnologia não vai dar conta. Né? Tipo, criar de novo toda essa biosfera, essa biodiversidade, água, energia, matéria-prima. A tecnologia vai ajudar, mas ela sozinha não vai dar conta. Então, a gente precisa contar com o planeta para isso. Por isso, cuidar do planeta é importante. E ele fala também que precisa de uma resposta política urgente. Então, se organizar, política na forma literal, ou, né, não uma ideologia, não partidarismo, mas política na forma de organização, da gente se organizar e cobrar das autoridades, né, pedir que tomem atitudes e tudo mais para que essas mudanças sejam minimizadas. Outra coisa que também ele fala, né, nesse artigo, que é muito importante, é que o mercado financeiro não esperava todas essas perdas que que está ocorrendo. Né? Então, eles não estavam também levando muito a sério. Vai acontecer umas mudanças, tudo bem, mas a gente vai seguir ganhando. Mas depois eles viram que essas flutuações, elas muitas vezes não são previsíveis e o mercado não consegue prever, e com isso tem muitas perdas. Né? Então, talvez seja uma forma deles também se readequarem a esse novo momento. Aqui também esse outro artigo também fala que
as mudanças climáticas elas têm uma influência econômica 6 vezes pior do que se pensava. Ou seja, para cada 1 grau Celsius, perde 12% do PIB. E também afeta em outras áreas, né? Ela é muito transversal. Aqui ele diz que, nesse artigo, ele fala que a gente vai ter problema, as crianças, né, nascidas a partir de 2020, vão passar por tantas ondas de calor que nunca ninguém passou. Né? E isso, obviamente, afeta a saúde, é uma injustiça, porque é nós que estamos criando isso para elas passarem por isso. Né? Então, elas vão passar por mais ondas de calor do que todo mundo que nasceu de 1960 para cá. Aqui outro problema que é a saúde mental, né? Então, as mudanças climáticas, elas estão causando graves problemas de saúde mental. Não tanto nos países ricos, porque parece que a preocupação deles é, digamos assim, um pouquinho mais de médio e longo prazo, porque lá está tudo bem. Mas nos países pobres, isso está afetando muito. Por quê? Porque eles não sabem, eles já sentem diretamente as mudanças climáticas atualmente. Então, eles não sabem se eles vão comer hoje, se eles vão tomar água amanhã, se vai chover, se não vai chover. Então, eles já estão passando por um problema de saúde mental muito grande atualmente. Um outro problema também relacionado à temperatura e à poluição do ar é com a gestação prolongada. Então, cada vez mais as gestações vão ser mais prolongadas e isso acarreta em riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. E esse estudo aqui mostra que 1,5 graus Celsius, que é o limite, né, que é o limite que o Acordo de Paris, que é o que o Acordo de Paris sugere, né, já não vai dar conta. Ou seja, nós vamos ter problemas graves de aumento do nível do mar, mesmo que a gente atinja só 1,5 graus Celsius de temperatura, de aumento de temperatura nos próximos anos. Bom, e já indo para o final, que não sei como é que está meu tempo, mas só para trazer como exemplo, o evento que teve aqui a semana passada, né, que trouxe todos esses, que foi esse congresso ibero-americano, que trouxe muitos reitores, muitos representantes, né, de diversos governos, para trazer, para a gente pensar, né, para a gente levar alguma coisa, um documento para a COP. Né, levar algum documento para ser discutido, para ser avaliado, né, na COP. Isso é muito importante, porque nesse evento também, a ministra Marina Silva, ela esteve, e ela falou que, tipo assim, de conversa a gente está já há 30 anos, agora é de implementar. Então, nós estamos exatamente no momento de fazer essa implementação. Então, o que a gente propôs nesse evento é levar algo concreto, para ser implementado, que é, por exemplo, melhorar a educação, ver essa parte de dívida ecológica, fazer pontes, né, ligar vários setores para se unirem, né, porque, como diz aqui, não há justiça social sem justiça ecológica. Tá? Então, a gente precisa de ação. Né? Então, ação, compromisso, ciência, solidariedade. Né? A gente ainda consegue evitar os piores cenários. Ainda. Nossa janela de tempo é muito pequena mesmo. Mas a gente ainda consegue, né? Mas a gente tem que se juntar, a gente tem que se unir, sociedade, academia, poder público, empresas privadas, todo mundo a gente precisa unir forças, porque o tempo é muito curto, a gente não tem como fugir disso. Tá? E é importante sempre lembrar que não tem planeta B, né? Esse negócio, eu vou pegar um foguetinho, vou para Marte, eu vou pegar um foguetinho, vou para Vênus. Vai não, porque sabe por que não vai? Em Marte, em Vênus, não tem oxigênio. Lá, 98% é só CO2. Nós estamos aqui sofrendo com 0,01% de CO2, 98% de CO2. A pressão e a temperatura são totalmente fora do que nosso corpo consegue aguentar. As bactérias, os seres vivos que fazem a fotossíntese, eles levaram milhões de anos para a gente ter todo esse oxigênio que a gente tem aqui. Então, a gente vai para lá, vai botar todo mundo para trabalhar e milhões de anos, quem é que vai durar milhões de anos para esperar ter oxigênio?
né? Então, isso não existe. Ah, então eu vou ir pegar um foguetinho e vou para outra galáxia. Não vai mesmo, porque até chegar a outra galáxia já morreu 500 vezes. Já teve 500 gerações até chegar a outra galáxia, de tão longe que é. Então, não dá para se iludir, gente. É melhor, ao invés de ficar fazendo foguetinho para ir para Marte, para Vênus, para onde quer que seja, investir em melhorar o planeta Terra, que é o que a gente tem, né? Que é o mais palpável. Bom, então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada aí a todos por estar me ouvindo. Muito obrigado, professora Adriana. Então, nós nos conectamos agora com a professora Karin Ellen Kepler Vondracek. É isso, né? Sim. A professora está conectada? Vamos esperá-la. Bem, prazer falar com vocês e falar depois da professora será um desafio, mas eu já vi algumas pontes possíveis. Será que podem colocar as minhas imagens ou querem que eu coloque? Sim, a gente está fazendo isso, professora. Tá bem. Maravilha. Enquanto isso, vou lendo aqui, a professora vai então discursar para nós sobre a Laudato Si em busca de uma fraternidade erótica e justa. A professora Karin possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Teologia pela Faculdade Este e doutorado em Teologia pela Faculdade Este, com estágio doutoral pela CAPES na Universidade de Erlangen, Nuremberg. Exerce atividade clínica como psicanalista em Porto Alegre, membro do Grupo de Trabalho de Psicologia e Senso Religioso da ANEP e membro pleno e docente da Sigmund Freud Associação Psicanalística. Professora pesquisadora associada da Faculdade Este, com estudos sobre a relação entre saúde mental, espiritualidade e ecologia. Estamos aqui para escutá-la, professora. Bem, é uma alegria, uma honra e uma responsabilidade estar aqui falando com vocês. Infelizmente não consegui ir pessoalmente, mas já vi que muitos outros estão comigo nesse avanço técnico de podermos nos conectar a alguma coisa boa que temos através da técnica de poder dos nossos lugares. E aqui no Rio Grande do Sul isso ainda ficou mais importante na pandemia e na grande enchente do ano passado, onde pudemos, né, ao menos muitos puderam, das suas casas, seguir em conexão e ajudar outros por essa conexão. Porque a imagem, quando eu recebi o convite de vocês, mas agora não consegue... eu recebi o convite do colega Bruno Albuquerque, aí da PUC, quando justamente eu tinha visto essa paisagem no nosso passeio matinal com os cachorros. E o tema me veio a partir de ver essa neblina subindo em direção ao céu, em primeiro plano as flores que exalam durante a noite um perfume que anuncia a chuva nos próximos dias. É um marcador muito interessante para nós, que tem funcionado. E aí, como não sentir Eros? Como não relacionar com o Cântico dos Cânticos? Como não recordar o parágrafo 85 da Laudato Si, que fala do livro estupendo que Deus escreveu através da sua criação, cheio de encanto e reverência, e então perceber que há uma manifestação divina no despontar do sol e no cair da noite? Eu me apresento aqui na linguagem de São Francisco. Meu marido e eu vivemos há 6 anos a graça de morar numa colina a 1 hora de Porto Alegre, juntamente com outras famílias. Aqui, os biomas Pampa e Mata Atlântica se encontram, 2 dos biomas mais ameaçados.
E junto com as irmãs Araucária, Araçá, Ingá, entre outras, os irmãos Sabiá, Beija-Flor, Saíra, Lagarto, Aranha, aos poucos vamos adquirindo a florestania, esse termo cunhado por Chico Mendes e resgatado por Ailton Krenak. Aqui tenho aprendido a conjugar o eros freudiano com o amor cristão do pastor Oscar Pfister, que se tornou psicanalista e amigo de Freud. E tenho percebido na ecologia erótica do biólogo contemporâneo Andreas Weber o apelo da terra para sentirmos a sua atração. Seja pela gravidade, seja pelo encanto das irmãs flores ou a beleza das teias de aranha plenas do orvalho da noite. Encontro no parágrafo 234 da Laudato a citação do Cântico Espiritual de São João da Cruz, e que me inspira a ver essa paisagem. As montanhas têm cumes, são altas, imponentes, belas, graciosas, floridas e perfumadas. Como essas montanhas é o meu amado para mim. Os vales solitários são tranquilos, amenos, frescos, sombreados, ricos de doces águas. Pela variedade das suas árvores e pelo canto suave das aves, oferecem grande divertimento e encanto aos sentidos, e na sua solidão e silêncio dão refrigério e repouso. Como estes vales é o meu amado para mim. Com eles tenho aprendido a não separar o que Deus uniu em sua criação, o desfrute e o cuidado, o deslumbramento dos sentidos do corpo e a iluminação da espiritualidade. Tem sido um tempo de crescer no conhecimento de Deus em sua criação e no conhecimento de si também, conforme a Laudato Si 85, aspas, prestando atenção a essa manifestação, o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com as outras criaturas. Eu expresso-me exprimindo o mundo, exploro a minha sacralidade, decifrando a do mundo. Fecha aspas. Decifrando as dádivas da natureza, na contracorrente do consumismo, tenho aprendido a fazer vários produtos que já não preciso comprar, como amaciantes, detergentes, remédios, cremes, utilizando corretivos naturais para a própria terra, aprendendo com a decomposição e os ciclos da terra a respeito dos meus próprios ciclos. Transformo esse deciframento em ensinos, em cursos, em partilhas, estimulando outros a também viver de forma simples e mais conectada com a criação. Como psicóloga e psicanalista, cada vez presto mais atenção numa escuta flutuante a respeito da relação de meus pacientes com o mundo natural. Tem um texto meu que posso indicar depois. Cada vez percebo mais poderes curativos nesse relacionamento entre seres vivos, humanos e mais que humanos, como expressa o ecofilósofo David Abram, que foi um livro que muito me inspirou aqui. Abro aspas e cito. Os sentimentos que nos movem, os sustos e anseios que colorem nossos dias, os voos da fantasia que às vezes nos tomam, a criatividade que surge através de nós, todos nascem do intercâmbio contínuo entre nossa vida e a vida mais ampla que nos cerca. Fecha aspas. Mas não podemos ficar apenas na escuta de Eros, temos que escutar também as manifestações de Thanatos, e a minha colega anterior mostrou muitas manifestações tanáticas do mortífero, que estraga tudo isso que é belo e que é harmônico. Também como psicanalista fui treinada a ouvir as dores dos humanos, e na prática da contemplação ouço os gemidos da natureza, da qual fazemos parte.
Para isso me ajuda um pequeno detalhe no parágrafo 19 da Laudato Si, que fala de, aspas, tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece no mundo, e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. São Paulo afirma que a criação geme enquanto aguarda a redenção dos filhos. Penso que não apenas aguarde nossa redenção na eternidade do novo céu e da nova terra, mas que aguarda nosso olhar e ação redimidos já nesta dimensão. Que vejamos as injustiças que afetam a irmã terra e, como expressa o Papa Francisco, aspas, se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Nunca maltratamos e ferimos nossa casa comum como nos últimos 2 séculos. Fecha aspas, da Laudato Si 53, e infelizmente, como mostrou a professora, está muito pior. Há um ano atrás, no Rio Grande do Sul, vivemos a maior catástrofe e escutamos os gemidos de humanos e dos irmãos rios, terra, irmãos animais. Sentimos a solidariedade de todos, o que enxugou as lágrimas e ajudou a secar as roupas, as casas. As doações de vocês chegaram até os necessitados e até cães e gatos que foram adotados por todo o Brasil, lembro até do Rio, devem estar retribuindo o cuidado que recebem. Mas a catástrofe aconteceu em grande parte como resultado desse maltrato da nossa casa comum. Infelizmente, o novo rumo indicado pelo Papa como necessário ainda não se concretizou. Bonhoeffer, pastor que foi mártir do nazismo, expressa que discipulado compreende carregar fardos com Cristo. Escutar o gemido da criação não seria um desses sofrimentos que os cristãos devem carregar por amor a Cristo? Diz Bonhoeffer que, aspas, carregar os fardos é comunhão com Cristo. Freud expressa que Thanatos apenas pode ser vencido pela força de Eros, e por isso a união pela fraternidade erótica, que Pfister englobou com amor, será tão importante. Pois é pelo amor às criaturas humanas e mais que humanas que nos afinamos à escuta e criamos intervenções curativas. A Laudato Si convida-nos a nos apaixonarmos pela criação, a criar espaço no coração para o deslumbramento já presente nos salmistas, que viam a terra cheia da glória de Deus. Apaixonar-se é coerente com o que declara o parágrafo 58. Aspas, como foi criado para amar, no meio dos seus limites germinam inevitavelmente gestos de generosidade, solidariedade e desvelo. Fecha. A criação pertence à ordem do amor. Parágrafo 84 diz que todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, montanhas, tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico, que se torna um sinal muito pessoal, e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. E por isso eu queria repartir com vocês este lugar que está me fazendo muito bem. Andreas Weber, descendente da fenomenologia da natureza de Goethe, que se contrapõe ao neodarwinismo, formulou 3 leis do desejo, comum a todos os seres. Eu cito a segunda. O poder do desejo de viver é palpável e nunca invisível. Sempre está presente em um corpo vivo. Organismos não são máquinas de uma só marcha, são instrumentos de desejo. E eu acho que aí é um equívoco que o neodarwinismo levou a sociedade atual a considerar como máquina, e como máquina são objetos que podem ser explorados ou colocados a serviço de ganho, de lucro.
como seres de desejo, têm que ser respeitados e considerados e cuidados. O Papa adotou, honrou o nome de Francisco e tenho aprendido com as meditações diárias do franciscano Richard Rohr a lidar de outra forma com a criação. Um dia ele sugere que a gente contemple uma árvore até vê-la em sua verdade absoluta, como ela é sem nossa interferência. E aí ela se torna uma epifania. E as paredes do nosso mundo começam a se expandir. Aqui entra a outra dimensão do meu título, a da justiça, na qual, segundo a Laudato Si, se integra o clamor da natureza e o clamor dos pobres. Considerar a dignidade inerente a todos os humanos e a todas as criaturas de Deus faz-nos respeitá-las e preservá-las. Bem diferente das leis que estão a aprovar, como, por exemplo, em Brasília, na semana passada, que, no caso, são injustas, porque não consideram os direitos nem dos povos originários e nem dos seres da natureza. Considerar o direito dos seres não é algo novo para quem vive os ensinos bíblicos e escuta o gemido da criação. Quero concluir com um relato muito interessante de um fato acontecido no século XVII, no Brasil colonial, quando houve o pleito entre os religiosos menores da província de Piedade, Maranhão, e as formigas, assim narrado pela historiadora Priori. Relato com ela. Segundo os frades, os insetos dia e noite furtavam a farinha de pão guardada nos celeiros. Mas como não podiam fazer mal aos animais, mesmo insetos, considerados irmãos por São Francisco, resolveram processá-los. O procurador dos frades apresentou um libelo, dizendo que em vez de trabalhar ou viver de esmolas, as formigas roubavam, procedendo como ladrões. Já em favor das acusadas, o procurador alegou que, de acordo com os meios que lhe acordara o Criador, elas davam aos homens o exemplo das virtudes, da diligência, ao guardar para o tempo de necessidade, de caridade, ajudando umas às outras, e da piedade, pois davam sepultura aos mortos de sua espécie. Depois de competentes réplicas e tréplicas, saiu a sentença final. 2 pontos. Que fossem os frades obrigados a dar sítio competente para a vivenda das formigas. O texto conclui relatando que os animalejos, formando longas e grossas fileiras, deixaram suas antigas moradas, seguindo para o novo endereço, e, livres de sua molestíssima repressão, aqueles santos religiosos renderam graças a Deus. Está no livro Histórias da Gente Brasileira. Como o nosso mundo seria diferente se essa atitude fraterna fosse mais praticada? A Laudato Si renova esse apelo à fraternidade, à união pela via do amor. Como cristãos, sabemos que é pelo amor e não apenas pela obediência às leis que o mundo é salvo. Que possamos rezar com a Laudato Si, integrando eros e justiça. E aqui está um pedaço da minha irmã Araucária. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nem um deles sequer é esquecido por vós. Papa Francisco. E minhas referências, meu contato, muito obrigado. Muito obrigado, professora Karen. Vamos ouvir, nos conectando também com a professora Moema Maria Marques Miranda. Boa tarde. Olá, bem, professora, pessoal. tudo bem? Eu acho que vai... estamos vendo, maravilha.
pequenininha aqui, também com uma Karen agora desse padrinho. Maravilha. Então, vamos ouvi-la, falando sobre a Laudato Si e os desafios da esperança em tempos sombrios. A professora Moema possui doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro e mestrado em antropologia social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora do Instituto Teológico Franciscano, tem experiência em temas ambientais, tendo atuado durante vários anos junto a organizações não governamentais na organização do Fórum Social Mundial. É secretária da Rede Igrejas e Mineração, com atuação na América Latina. Acompanha comunidades e organizações de base ligadas à Igreja Católica, sendo assessora da Comissão Episcopal Especial de Ecologia e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muito obrigado, professora. Damos também a palavra à senhora. Muito obrigada, é uma alegria, uma honra estar com vocês. Também com a Karen, lamento estar distante, adoraria estar aí na PUC, se Deus quiser amanhã vou estar presente para assistir às próximas palestras. É uma alegria também participar desse painel com a Adriana, com a Karen, uma grande honra estar com vocês nessa conversa, nesse debate. E é muito interessante também abordar essa questão dessas diferentes perspectivas, né? Eu acho que, Adriana, você trouxe para nós a contundência do real. Eu acho que esse é o lugar de partida. Acho que hoje qualquer sonho, qualquer desejo, qualquer amorosidade, qualquer relação com o Deus da vida supõe a serenidade de enxergar esse real, de enxergar a contundência dessa realidade que nos afeta a todos. Ela não afeta mais a uns do que a outros, mas ela se manifesta de diferentes formas, mas efetivamente as questões de saúde mental hoje já envolvem também os estudantes da PUC, uma universidade no centro do Rio de Janeiro, de pessoas de classe média alta. Então, hoje, essa é a questão de como humanos estão convivendo com o mundo do qual fazem parte e como estão sendo, dentro desse mundo, um fator disruptivo, um fator desorganizador desse mundo. E a encíclica Laudato Si é para a gente, de fato, um momento de celebração, porque chega ao ponto mais alto da formulação da doutrina social da Igreja, esse grito que é da terra e é dos pobres, mas também dos movimentos sociais, também dos cientistas, e como você bem mostrou, Adriana, não é de hoje, não é de hoje. Não é de hoje que os povos indígenas, que os povos das Américas, da África e da Ásia gritam e denunciam uma forma de uso, de relação com a terra que é devastadora. Também não é de hoje que os cientistas estão anunciando isso, inclusive os cientistas começam a ser presos, começam a ser desrespeitados, o investimento na ciência, o que nós hoje vemos acontecer nos Estados Unidos, não é por acaso. Então, é como se a gente tivesse, por um lado, uma confluência, para usar uma expressão do grande intelectual brasileiro Antônio Bispo dos Santos, quilombola, que nos deixou no ano passado, uma confluência entre a ciência do sistema Terra, entre o que os povos da terra, da floresta, os povos indígenas, os povos camponeses, os povos que não perderam esse vínculo profundo com a terra, e o que uma parte grande das espiritualidades, das religiões, começa também a trazer para o centro da sua doutrina social. Essa confluência, ela é da máxima importância. Mas a questão que fica, e que eu gostaria então de completar esse painel com essa reflexão, é por que nós estamos aqui? Por que nós estamos falando sobre isso se já desde 1975 as informações são disponíveis? Tem um texto do Leonardo Boff, quando ele era ainda frei no Instituto Teológico Franciscano, de 1975, que já fala sobre São Francisco e a questão ecológica, e infinitas quantidades de informações
estão disponíveis. Então, por que nós hoje estamos já no colapso, não estamos mais na iminência do colapso, como a Adriana bem mostrou, se nós não estamos a caminho de, mas nós estamos imersos nesse, o que afasta a gente da compreensão do problema e o que impede de que a gente tome uma atitude muito ativa de vamos mudar, porque se nós fizermos, nós podemos desfazer. O Papa Francisco, no parágrafo 2 da Laudato Si, é muito engraçado que a gente agora parece, nós católicos somos menos Bíblia, né? Mas a gente fica citando a Laudato Si da mesma forma que a gente cita a Bíblia, é muito interessante. Eu te ouvindo, Karen, tinha essa mesma impressão. Cada um vai tendo os seus parágrafos preferidos, né? O meu, por exemplo, é o 79, mas no parágrafo 2, o Papa Francisco diz: esquecemos que somos terra. Para mim, esse é o ponto fundamental. Como se produziu no Ocidente esse esquecimento que nós somos terra. O nosso corpo é feito de terra, o nosso DNA, nós somos constitutivamente povos do planeta Terra. Quando a gente olha o planeta Terra naquelas fotos um pouquinho de fora, não tem diferença entre humanos e o planeta, porque nós somos terra, como o planeta é um superorganismo vivo, da mesma forma que no meu corpo habitam milhares de outros seres, e quando a gente olha, vê só a Moema, ou só a Karen, ou o Rogério, que eu estou vendo aqui, o Luiz Henrique, mas nós somos hospedeiros de milhares de outros seres que nos coabitam e que são indispensáveis para a gente fazer, para ter a vida que tem. Então, o que produziu, numa parcela da humanidade, esse esquecimento? E aí, a primeira ponderação que eu gostaria de fazer com a gente, aqui também com a Karen e com a Adriana. Não são todos os humanos que destroem igualmente o planeta. Não é uma questão ontológica da espécie humana. Não é porque nós somos humanos, tivemos o pecado original, não é pelas questões de Santo Agostinho, não é pelas questões constitutivas, ontológicas da humanidade. Porque existem vários humanos que vivem de forma convivial com o planeta. A gente sabe que a floresta amazônica, por exemplo, ela é hoje mais biodiversa do que era há 3, 4 mil anos atrás, pelo trabalho das mulheres indígenas, das cutias, em comunidade de destinos, em comunidade de produção. Então, não é intrínseco a ser humano ser destruidor do planeta. Não é intrínseco a ser humano esquecer que somos terra. Quantos povos hoje sabem e têm essa mesma prática da Karen, de olhar e agradecer e pedir permissão para entrar e reconhecer que estamos juntos e que somos uma unidade de destino? Quantos povos habitam no planeta assim? Quanto o Ayrton Krenak disse, não, os nossos filhos aprendem a botar o coração para pulsar no pulsar da terra. Quantos de nós, franciscanos, rezamos com São Francisco, quantos de nós temos essa compreensão? Então, o que nos impede de tomar essa atitude? E aí eu acho que o Papa Francisco, por duas características muito importantes, primeiro porque ele foi também um cientista, ele estudou química, então ele tem uma facilidade no diálogo com a ciência, mas a segunda porque ele é um franciscano jesuíta, e essa complementação, no caso dele, foi muito bom, e eu digo isso porque eu sou da Ordem Franciscana Secular, sou franciscana, profundamente franciscana, e acho, mas ter um jesuíta que incorpora os princípios franciscanos dá a ele uma perspectiva muito importante. Então, na verdade, nós temos uma confluência de sistemas em disputa. Nós temos o sistema Terra, esse sistema, como a Adriana falou, no universo 13 bilhões de anos, aqui 4 bilhões de anos, numa interação simbiótica que gera cada vez mais vida. E, por outro lado, em choque com isso, a partir da Revolução Industrial, a partir do processo de colonização, nós temos a implantação de um sistema mercadológico que tem no mercado o centro da sua organização e na convicção profunda de que o mercado é o grande organizador da vida, é de fato uma disputa religiosa,
é uma fé de que o mercado pode resolver o conjunto dos problemas, que confronta com o mundo da vida, pelo simples fato de que o sistema organizado em torno do capital supõe uma acumulação ilimitada num planeta que é limitado. Então, se você está compelido, e qualquer empresa precisa crescer, 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 e não tem o ponto de saciedade, evidentemente você não pode ter essa experiência da Karen, que é dizer, basta, aqui não, aqui já está bom. E não pode fazer essa experiência profunda que o Papa Francisco nos estimula a partir do 222, 223, que é a experiência da sobriedade. Essa é a compreensão profunda e contemporânea da pobreza de São Francisco. A pobreza de São Francisco é sem nada de próprio. Por quê? Porque se todos somos irmãos, eu não tenho por que me apropriar. Se eu confio no Deus da vida, no Deus da fartura, da abundância, nesse planeta que é um planeta de pura generosidade. O que me leva a precisar ter um carro e depois um iate, e aí a gente vai entrando no coração da questão. Quando a gente olha os dados de quem produz a pegada ecológica e de quem produz os gases de efeito estufa, isso não está dividido igualmente nem nos países e nem dentro dos países. Efetivamente, os 10% mais ricos da população e dentro desses 10%, o 1% mais rico da população são os que têm uma forma de vida que é incompatível com o planeta. São eles que estão convencidos de que, efetivamente, eles vão pegar um foguetinho, como disse a Adriana, porque nós sabemos que não temos dinheiro para comprar um foguetinho. Então, nenhum de nós está se organizando para comprar um foguetinho. Então, quem é que produz essa concepção? Hoje, o gasto, por exemplo, com os iates, um dos iates dos mais ricos, nós levaríamos 800 anos para produzir tanto CO2 quanto aquele consumo. Então, tem um conflito entre o que o Papa Francisco chamou de uma economia que mata, entre uma força de Thanatos que está consolidada na necropolítica, que deseja e que precisa que os descartados não estejam aí para atrapalhar, e a força da vida, a força de Cristo ressuscitado, a força desse Cristo que se apresenta no Apocalipse de João, num momento também de emergência absoluta que João vivia em Patmos, como o cordeiro que traz a marca da degola e se apresenta como o príncipe da paz e que acredita que através do amor e do que o reverendo Martin Luther King chamou da ação não violenta, mas a ação que não transige com a injustiça, aquele que pode, de fato, hoje ensinar o caminho para nós. O Papa Francisco, na Laudato Deum, retoma com muita força essa ideia das elites do poder e da alternativa que vem do que ele chama do multilateralismo de baixo. Quem faz o multilateralismo de baixo? Qual é a aliança que hoje nós estamos chamados a fazer? É essa aliança entre humanos, araucária, peixes, árvore, ar, mata, todos na mesma comunhão. E aí eu queria ler para vocês só um pedacinho que eu acho que é lindo desse trecho que o primeiro grande biógrafo de São Francisco, Celano, conta para nós. E quando Francisco encontrava grande quantidade de flores, de tal modo lhes pregava e as convidava ao louvor do Senhor, como se elas fossem dotadas de razão. Assim também, com sinceríssima pureza, admoestava ao amor divino e exortava a generoso louvor os trigais e vinhos, pedras e bosques, nascentes e fontes e todo o verde dos jardins, a terra, o fogo, o ar e o vento. Enfim, chamava todas as criaturas com o doce nome de irmão. Celano 29:81. Essa compreensão de que seres viventes e não viventes habitam numa teia de vida, que nós somos, de fato, seres constitutivos pelo mesmo amor de Pai, exige que hoje nós nos coloquemos ativamente
no confronto com as forças que levam a essa destruição. Não somos todos. Quem somos nós que estamos querendo habitar o mundo da vida? Como é que nós criamos aliança? Como é que nós criamos fraternidade? E como nós, recuperando Martin Luther King outra vez, e o aprendizado dos apocalípticos, entre os quais Jesus de Nazaré, dizemos não a um sistema que impõe a morte a partir da convicção de que o amor é mais forte e de que é a força do amor que hoje pode nos levar, nos mover, nos motivar a resistir ativamente ao desejo da acumulação ilimitada e a sonhar, pensar, construir e reconhecer aonde já existem formas de vida compatíveis com o planeta. Essa compreensão de que a Terra é a mãe e irmã que nos sustenta e nos governa, que, portanto, a gente tem que botar de ponta cabeça. Não é como é que o mercado continua vivo e ganhando e lucrando. É como é que a gente aprende a botar o nosso coração para pulsar no pulso, no ritmo dessa mãe que é generosa, que é amorosa, mas que hoje grita em dores de parto. Que o Deus da vida esteja conosco, nós que sabemos que essa promessa feita uma vez não será traída. Estarei com vocês todos os dias. Que nós também estejamos com paz e bem. Muito obrigado também, professora Moema. E nós... Alegria estar com vocês aqui, viu? Maravilha. Muito obrigado, professoras, professor, pela mediação. Nós vamos, então, para o último momento do simpósio desse dia, que são as comunicações, então, que vão acontecer de maneira digital, virtual, melhor dizendo. Então, são 4 salas: teologia bíblica, teologia sistemática, teologia pastoral, teologia e interdisciplinaridade. Então, já estão começando agora. Então, já podem entrar nas salas. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês hoje e amanhã tem mais.